Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Olá, está na hora do Noticiário Tortuga. A Fazenda Trio Aliança de Rio Verde, no estado de Goiás, uma parceira da ADSM, é o destaque do nosso programa de hoje. A Fazenda Trio Aliança, parceira da ADSM, é uma referência na produção de leite no sudoeste goiano. 2 ordenhas, sistemas tradicionais de boa efetividade, com adoção de tecnologias, apoiam os resultados que ficam acima da média da região. Tem tanta informação bacana que nós dividimos as entrevistas em 2 programas. Acompanhe o primeiro. Nós vamos conversar aqui com o Nivaldo e com o filho dele, o Thiago. Obrigado por nos receber aqui. Bem-vindo ao nosso programa de hoje. Por nada, é uma satisfação estar prestando algum tipo de informação para a empresa e para você, cara. A gente que agradece. Obrigado também, viu, Thiago? Obrigado você por ter vindo aqui acompanhar nosso trabalho. A gente é que agradece. Bons trabalhos assim precisam ser mostrados aí e servir de exemplo para outros produtores, para quem quer entrar na atividade, que é uma atividade, Nivaldo, que, como você disse, é sim rentável, pode ser rentável se feita seguindo aí todo uma estratégia e um planejamento, não é mesmo? Sim, a atividade, como todas as outras, impõe dificuldades, impõe algum tipo de excelência em aprendizado. A gente tem que correr atrás de tentar fazer o melhor possível para que a gente possa ter bons resultados. Nivaldo, você é referência na pecuária leiteira aqui no sudoeste goiano. Muitos produtores têm bons índices, bons números, muitos produtores têm tido sucesso na atividade, mas qual que é o seu diferencial na pecuária? Viver a atividade de maneira integral. Eu sou produtor de leite, gosto do que faço, tento fazer da melhor maneira possível, dentro das orientações técnicas, dentro do que a propriedade permite fazer e com algumas diferenças em relação a outras propriedades. Coisas que fazem parte da minha diferença em relação a outras propriedades é fazer 2 ordenhas, o trabalho de não uso de BST, o trabalho de trabalhar com o animal dentro da tua capacidade original de produção, não desfazendo da tecnologia que é o uso do BST, que eu acredito ser uma ferramenta excepcional, mas acredito que ela deve ser usada de maneira adequada e em momento oportuno. E a terceira ordenha, na minha maneira de enxergar, eu acredito ela desnecessária quando você tem um desenvolvimento de rebanho direcionado para que possa fazer as 2 ordenhas. E esse desenvolvimento de rebanho adequado aqui à sua realidade vem de uma seleção genética. Quais as características dessa seleção que você prioriza quando você faz aqui a sua seleção no seu gado holandês? Desde quando eu comecei a trabalhar, já tinha alguma orientação na formação, sou um técnico agropecuária, dentro da escola, dentro do que eu aprendi em estágios e tudo mais, que a saúde de pernas e pés de um animal, a saúde da glândula mamária, a composição de úbito do animal, ela vem antes de qualquer coisa, antes de qualquer outro item, para que a gente possa estar explorando esse animal com 2 ordenhas sem que promova a ela um desconforto, dores ou qualquer coisa da ordem de saúde. Ou seja, um animal com capacidade de suportar 12 horas sem fazer ordenha, sem trazer prejuízo à produção e ao conforto do animal. Então vamos falar um pouquinho, já que a gente citou aí falando de seleção genética, vamos trazer um pouco da sua história agora. O teu avô, o teu pai, eles eram pecuaristas, mas qual que era o foco? Conta pra gente um pouco dessa história da sua família e como você entrou na atividade. Sim, sou oriundo de área rural, minha origem, eu sou mineiro,
Meu pai, pecuarista desde sempre, no gado de corte. Por um período ele trabalhou gado de leite, mas de maneira bastante extrativista. Vim para Goiás em 88 para trabalhar com gado de corte, na época, cuidar da propriedade do meu pai. Em 88 a propriedade era o dobro do tamanho que é hoje, que parte dela era de um tio meu, que veio a se desfazer da parte dele. E em 2000 assumi a propriedade na condição de arrendatário. Até 2000, a exploração do leite era em cima de gado Nelore. As fêmeas que estavam aqui na condição de reprodução, tão somente, comecei a explorar elas com leite. De acordo com o tempo, eu fui adquirindo alguns animais, menos anelorado, para explorar leite, mais capacidade, com mais produção. E a partir de 2000, sim, a gente começou a trabalhar melhoramento genético de maneira profissional. E daí para frente a gente implantou seleção, acasalamento, o direcionamento da atividade 100% no gado holandês. Hoje o rebanho está composto de gado puro, não temos nada de animal de outra linhagem, trabalhando hoje explorar o máximo possível da capacidade do leite natural. A fazenda está numa faixa aí de clima tropical, por que o holandês? É um animal que destaca a produção, um animal especializado em leite. Temos outras raças tão boas quanto, porém, partir para a raça pura, onde a gente tem pouco descarte de animais. A grande maioria das filhas do meu rebanho, elas entram para a produção com raríssimas exceções que a gente faz descarte. Então, não temos erro. Então eu optei por gado puro em função de minimizar erros e padronizar rebanho. Eu posso trazer um animal hoje meu para um sistema como esse que eu exploro hoje, com uma facilidade maior de controle de baia, conforto animal, eu posso dimensionar camas para lotes específicos. Os animais não têm nenhum tipo de discrepância de tamanho, de consumo, de produção, a gente tem sempre uma uniformidade, que é o que a gente sempre busca dentro da atividade. Nos últimos anos você mudou aqui o formato de trabalho da fazenda, tirando os animais a pasto, colocando eles aqui num sistema mais intensivo. Quais foram os benefícios disso? Como você considera esse investimento hoje, já depois aí de mais de 2 anos? É o seguinte, eu cometi, eu acho que o grande erro que a maioria dos pecuaristas cometem. Melhorei geneticamente o meu rebanho antes de pensar em conforto para esse melhoramento. E chegou um ponto, 2 anos atrás, meu rebanho entrou numa condição de pouca rentabilidade por causa do desafio com relação ao estresse calórico, com relação à ingestão de alimentos. Eu comecei a ter limitação de produção. A própria melhoria genética me forçou, me conduziu a mudar de modelo de exploração. Eu saí do sistema de pastejo rotacionado e optei por um confinamento no sistema de Festol. A mudança trouxe para mim a resposta de melhoramento genético que eu tinha feito antes, que agora o animal me entregou a proposta integralmente. Ou seja, eu tinha produção antes, que era sazonal, que chegava no período chuvoso, calor, barro e outros empecilhos, fazia com que esse animal entrasse em sofrimento e não me respondia com produção e nem com reprodução. Hoje estou só apenas com 14 meses que o rebanho está confinado. Os números de produção melhoraram acima da minha expectativa para esse primeiro ano. Ou seja, então são menos de 2 anos então aqui o confinamento. Estabulado, sim. Meu rebanho foi alojado em fevereiro de 2022. E como você aproveitou essa área que era de pastejo, agora que ela ficou livre? Grande parte dela foi para soja e milho, passou a abrir espaço para a agricultura. Hoje eu trabalho apenas com 8 hectares de sistema de pastejo, que está meu gado de recria. O restante está em agricultura. Faz lembrar também que eu tenho 5 hectares que está com Tifton irrigado, fértil irrigação, oriunda do dejeto que sai daqui do galpão. E essa grama, ela entra na dieta como componente estratégico para baixar custo, para melhorar digestibilidade, a parte de melhoria de fibra na ruminação do rebanho, essencialmente economia da dieta.
falando aí sobre todo esse uso de tecnologia, de melhoramento, e quando você falou que primeiro fez, né, a seleção genética para depois investir em conforto para esses animais, hoje você tem a visão, que foi o que você citou enquanto a gente fazia um tour aqui pela fazenda, que você precisa investir mais em animais que têm capacidade para ter essa resposta, né? Explica um pouco mais desse pensamento seu aqui para quem está nos assistindo. Esse trabalho de olhar para o animal que tem a resposta, a capacidade potencial, ele é bastante complexo. Você tem que olhar um animal que tenha condição de produção, um animal que tenha condição de reprodução, um animal que possa ter uma longevidade, um animal que possa produzir confortavelmente, um animal que possa produzir sem você fazer pressão. Então isso é primordial. E levar para esse animal a contrapartida, que é uma alimentação adequada, conforto, condição sanitária, a parte de prevenções de doenças, de toda a parte zoonose, é a parte de trabalho técnico, exatamente, para que a gente possa realmente fazer com que esse animal tenha como expressar esse potencial que ele tem. E o Nivaldo, ele contou pra gente aí que já é a terceira geração aqui na pecuária e tá vindo a sucessão aí, a quarta geração. O Thiago já tá trabalhando aí contigo aqui no dia a dia? Sim, ele está aqui desde quando nasceu, ou seja, somos da roça de maneira bastante rudimentar de falar. O Thiago hoje está com 18 anos, está iniciando esse ano, né, o curso de agronomia. Pretendo que ele no futuro venha assumir a propriedade, a gestão e o desafio que é ser produtor hoje. É passar o bastão, é o que meu pai fez comigo no passado, o meu avô fez com ele. Espero ter dado exemplos e suporte o suficiente para que ele confie e saiba que a atividade ela é rentável, que a atividade ela é salutar, ela traz para a gente satisfações, traz para a gente grandezas, conquistas, que, diferentemente de uma boa parte dos que exploram essa atividade, eu defendo que ela é sim rentável, ela é sim produtiva, ela é sim capaz de nos trazer recompensa, nos trazer alegrias. E esse é um conselho que fica para todos aí que estão nos assistindo, que também tem famílias aí que estão entrando nesse processo de sucessão. É um excelente conselho aí do Nivaldo. Thiago, conta pra gente como que já é o seu dia a dia aqui na fazenda hoje. Atualmente, por conta da faculdade, eu reduzi a interação com a fazenda, mas todo momento que eu tenho de andar, de ter a interação com o gado, na parte de maquinária, na parte de plantio, eu tenho. E gerenciamento também, gerenciar a fazenda no momento que meu pai não está aqui. Em momentos que ele vai ter que fazer algum tipo de viagem, algum tipo de coisa assim, uma parte fica por minha conta de gerenciamento. E o que você aprendeu com o teu pai aí, que ele está trazendo já desde o seu bisavô, que você vai levar aí também para o seu trabalho na pecuária? Que antes de olhar para a recompensa, tem que ter base que o percurso anterior é necessário. Tem que ser feita uma base para continuar fazer o trajeto. O planejamento é muito importante. O planejamento é mais importante do que a execução. E é pensando aí no futuro das próximas gerações que aqui na Fazenda Trio Aliança é feito todo um planejamento para o trabalho ter uma produção totalmente sustentável. E é sobre isso que a gente continua assistindo aqui no programa Noticiário Tortuga de amanhã. O sistema de produção mais lucrativo e eficiente, com certeza, é aquele que se adapta melhor e se adequa à sua fazenda. E tirar dúvidas você pode também conversando com os técnicos da DSM. Procure por um deles, faça contato acessando o nosso site www.tortuga.com.br. E o Noticiário Tortuga amanhã traz mais informações sobre a Fazenda Trio Aliança. Fique com a gente, 7 horas da manhã, aqui no Canal do Boi.